Salve, salve, galerinha! Vamos gravar então aquele videozinho que eu falei hoje cedo para vocês sobre a Revolução Russa, porque eu não gravei a aula, não consigo gravar a aula no Meet pelo celular. Dá até para gravar pelo notebook, mas não dá certo. Vou ver o que eu vou fazer aí na próxima aula, vou fazer um teste depois, ver como é que funciona essa situação toda aí, tá bom? Mas vamos só adiantar nossa aula, nós já falamos bastante hoje, né? Então vou ter que expressar novamente, gravar para vocês tudo isso aí. Bom, primeiro nós vamos dar início aí falando sobre a Rússia czarista, a Rússia antes da Revolução de 1917, ou czarista, ou czarista, como vocês queiram. Vocês podem ler a palavra, sei lá, no vestibular que vocês fizeram, no Enem, como czar, né, T-Z-A-R, ou czar, C-Z-A-R. Essa palavra vem de César, né, de Kaiser, né, de líder, né, soberano, tido como eleito por Deus. É assim que tem essa expressão de czar ou czar. Bom, para vocês terem uma ideia, no final do século XIX, mais ou menos por 1880, 1890, o Império Russo era o maior império do mundo. Possuía cerca de 22 milhões de quilômetros quadrados, não é à toa, né, que a Rússia é o maior país do mundo hoje. Imagina, naquela época o Império era um pouco maior, na época da União Soviética, que era maior ainda, e tinha uma população de cerca de 160 milhões de habitantes. O regime político, né, da Rússia na época era a monarquia absolutista dos czares, né, que é um soberano tido como eleito por Deus, que assentava no trono, né, representante de Deus na terra. Nós já falamos isso aí sobre o absolutismo real. Bom, esse camarada, o czar russo, ele nomeava e demitia ministros e qualquer um funcionário público conforme a sua vontade. Censurava revistas e jornais quando ele quisesse e decidia tudo pela nação. A ordem dele era dada e tinha que ser cumprida, por isso ele era um rei absolutista. Os czares, eles governaram a Rússia num período de 1613 até 1917. Olha só quantas dinastias não passaram aí por esse período. E a dinastia que mais perdurou no poder na Rússia foi a dinastia dos Romanov. Um pouco antes, antes da Revolução Russa, Nicolau II era o último czar da dinastia Romanov no poder até que ocorreu a Revolução, tá? Então, o Império Russo ele foi governado aí pelos czares de uma única dinastia, os Romanov no poder. O czar e sua família, né, que era a nobreza toda, era chamado de boiardos, tá? Grifem isso, já falei que vocês grifaram mais cedo, mas grifem aí, eram os boiardos. E o clero ortodoxo, que é a igreja ortodoxa russa, eles possuíam juntos enormes privilégios e eram donos da maioria das terras russas, da maior parte das terras russas. Já os camponeses, que eram chamados de mujiques, dentre esses mujiques aí surgirá a figura mítica, não é, de um nome chamado Grigori Rasputin. Falarei mais um pouco à frente sobre esse camarada. Eu pedi vocês para fazerem uma pesquisa sobre ele, porque ele vai ter uma influência muito grande sobre principalmente a esposa de Nicolau II e alguns de seus filhos. Esse camarada era uma figura mítica, uma figura controversa, um sujeito. Vocês vão fazer pesquisa e vocês vão ler sobre ele. Bom, esses mujiques ou camponeses, eles compunham cerca de 80% da população da Rússia e viviam em sua maioria como servos, como no período feudal, onde eles deviam aos seus senhores uma série de pesadas obrigações: trabalhar no dia de folga, trabalho
sem horário quase o dia todo, tinham que nos feriados ter que trabalhar para os seus senhores, pagar impostos, dízimos à igreja ortodoxa. Então tudo isso era o que eles tinham que fazer. E outra coisa, esses camaradas eram em sua esmagadora maioria analfabetos. Eles não tinham, né, acesso à educação, não sabiam ler nem escrever. Eram eles também os mais atingidos pelas doenças e pelas crises de fome que assolavam a Rússia com frequência. Nós sabemos que o inverno russo é um dos piores invernos do mundo, tá bom? Acredito eu que só perde mesmo lá para o inverno da Groenlândia, sei lá, do Polo Norte, Polo Sul. A Sibéria, por exemplo, uma região da Rússia, é uma das regiões mais frias, que bate aí tranquilamente menos 60, menos 70 graus abaixo de zero, acredito eu. Bom, então, muito inverno, ocorria o quê? Muita fome, muita doença e atingia rapidamente essa população. Só que os camponeses eles não ficavam aí passivos, né, submissos a esses desmandos, né, dos seus senhores. Eles sempre reagiam aí à servidão através de revoltas. Entre os séculos 17 e 19 ocorreram aí várias revoltas, várias rebeliões camponesas na Rússia. E a maior delas foi chamada de Rebelião Pugachev. Grifem aí, já mandei vocês grifarem, grifem, se não grifaram, Rebelião Pugachev. Ela ocorreu de 1773 a 1775 e contou com a participação de milhares de camponeses e só foi derrotada pelo exército czarista depois de muita luta. E esse povo ele foi massacrado, tá? Massacrado pelo exército dos czares. Bom, eu vou mostrar a vocês aqui como eu fiz hoje cedo sobre a família, né, do último imperador da Rússia, Nicolau II. Não dá para ver aí, né? Não sei como é que faz para virar. Agora a câmera aqui não dá para virar. Depois eu passo para vocês aí a foto dessa família. Eu sei que a família dele, que eu posso dizer, era o que? O imperador Nicolau II, a sua esposa Alexandra Feodorovna, uma coisa assim. A sua filha Anastácia, essa virou filme, um mito, até muita gente achou que ela não foi fuzilada, né, pelos revolucionários socialistas, mas acabaram pouco tempo atrás achando a ossada dela, não estava enterrada junto com as demais, escondido. Também tinha sua filha Tatiana, a outra filha Maria e a filha Olga. E o único homem da família, herdeiro, que seria o herdeiro, né, do trono dos Romanov, o seu filho Alexei. Esse sim tinha um problema de saúde, ele era hemofílico e foi daí que se apoderou aí a sagacidade de Rasputin ao entrar no palácio, tá? E se ter como um guia espiritual e tipo um médico espiritual do Alexei, aonde ele se aproxima da esposa do Nicolau II, e isso vai trazer problemas com pessoas que eram ligadas ao Nicolau II. Diziam que ele era influenciado pela esposa, que por sua vez era influenciada por esse louco aí, Rasputin. Vocês vão ver no trabalho que eu pedi vocês para fazerem, para pesquisa, para vocês pesquisarem. Bom, vamos falar agora um pouco sobre a modernização e a industrialização na Rússia às vésperas da Revolução Industrial. Outra resposta dos camponeses à pobreza e à opressão czaristas e também dos boiardos, né, foi migrar do campo para as cidades. Nas cidades eles se submetiam a trabalhos nas indústrias nascentes na Rússia naquela época. Na segunda metade do século XIX, a partir de 1860 em diante, o Império Russo ele começa a se modernizar e vão se instalar nas grandes cidades russas
as primeiras indústrias. E essas indústrias vão iniciar com a exploração do petróleo, a produção do aço e também vislumbra-se aí o crescimento das cidades onde tinham essas indústrias. Essa industrialização, por exemplo, ela foi impulsionada por capital, por din-din de países estrangeiros que investiam, né, empresários estrangeiros de países estrangeiros que investiam o seu dinheiro aí na nascente industrialização e modernização russa. Eram os investidores alemães, franceses e belgas. E por que eles investiam na Rússia? Porque lá eles encontravam mão de obra farta e barata para trabalhar nas suas fábricas, né, esses trabalhadores que saíam do campo para as cidades, e também pela construção de várias ferrovias, né, que estavam surgindo na época na Rússia para encurtar as distâncias. Entre as quais dessas ferrovias, a mais importante estava a Transiberiana, que cortava quase toda a Rússia até a Sibéria. No governo do Nicolau II, o último czar russo, que governou de 1894 até 1917, quando ele foi fuzilado lá com toda a sua família, o capitalismo russo ele continua se desenvolvendo e vão surgir aí grandes centros industriais. Dentre esses centros industriais, nós temos que citar três que são de suma importância nesse período: São Petersburgo, Kiev e Moscou. Moscou, capital, né, da Rússia, capital do Império Russo. São Petersburgo, a segunda capital, onde ficava o Palácio de Inverno da família Romanov. E Kiev, que era uma cidade muito importante, né, de ligação entre Moscou e São Petersburgo. Então, as três cidades mais importantes da Rússia nesse período. Depois surgirão outras cidades industriais, Leningrado, Stalingrado, que serão alvos aí de tentativa de invasão dos alemães durante a Segunda Guerra Mundial, para poder frear aí a indústria, né, bélica e também comercial da Rússia na época da União Soviética. Bom, mas essa industrialização crescente ela estava longe de beneficiar igualmente a todas as pessoas da Rússia, principalmente os trabalhadores, os proletariados, né? Nas fábricas, por exemplo, o salário era muito baixo. Os riscos que os trabalhadores corriam de sofrerem acidentes nessas fábricas eram altos, tá? E a jornada de trabalho exaustiva, chegava aí a 14 horas por dia. Bom, reagindo a isso, o operariado russo, né, ele promovia greves e passeatas constantemente. E essas manifestações, como aquelas lá no campo, também eram reprimidas violentamente pela polícia czarista, chamada Okhrana. Essa era a polícia czarista, grife aí no livrinho de vocês. Esse contexto preciso vai facilitar a entrada de ideias socialistas e anarquistas no meio dos operários e intelectuais da Rússia. Isso não ocorreu só na Rússia. Ideais socialistas eles vão se espalhar por toda a Europa, vão chegar no continente americano. Aqui no Brasil nós falamos isso na Primeira República, onde funcionários das fábricas, né, montaram ali, os trabalhadores das fábricas no Brasil também montaram, formaram grupos políticos. Nós temos aí no Brasil vários, né, PT, PSOL, PSDB, PDT, vários partidos políticos de cunho socialistas e também os trabalhadores que montavam aí os seus sindicatos para reivindicar melhores condições de trabalho nas empresas. Bom, então nós vamos aí para o socialismo. O socialismo científico, que era uma doutrina política, social e econômica formulada por Karl Marx e Friedrich Engels, dois pensadores alemães, em meio às lutas do operariado europeu, que lutava aí por melhores condições de trabalho e também de vida, né? Eles formulam ideias fundamentais do socialismo que vão levar aí à Revolução Russa. Os dois principais livros desses camaradas, né, Karl Marx e Friedrich Engels, que eles escreveram foram O Capital
e o Manifesto Comunista. Tá? Esses são os dois principais e mais importantes. E as ideias fundamentais dessas obras, né, do socialismo científico, ficou conhecida mundialmente aí como marxismo. Tá? Então, isso vocês gravem aí, duas obras, o Capital e o Manifesto Comunista, e o marxismo, que era as ideias fundamentais do socialismo científico. A doutrina marxista, ela propunha a transformação da sociedade, visando aí a repartição da riqueza e uma maior igualdade social. Então, o cara tá lá trabalhando igual um louco numa fábrica, não tem condições, as condições são insalubres, salário horrível, 14 horas por dia. Chega um camarada, um pensador, o cara que tem mais um intelectozinho a mais, né, que estudou, que aprendeu a ler e escrever, fala, rapaz, estão trabalhando igual cachorro, nós não temos dinheiro para comprar nem pão para os nossos filhos, nem leite. Trabalha aqui 14 horas, a gente chega em casa, a gente não pode nem namorar nossa esposa, nossas namoradas. Nós vamos ter que dar um jeito na vida, cara. Vai ficar nessa aí, vamos montar um partido, vamos montar um sindicato, vamos botar para quebrar, passeata, greve, vamos melhorar. É assim que tem que ser. Tem dois camaradas lá na Alemanha, escreveram lá um manifesto comunista, o Capital. As ideias deles são brilhantes. Eles se opõem ao liberalismo, criticam a injustiça social, propõe o advento de uma sociedade sem divisão de classes, né? Nossos filhos vai estudar junto da mesma escola com os filhos do médico, com os filhos do imperador, do rei, do governante. Isso aí agitava os trabalhadores. Então era uma coisa que era suave, né? Que era gostoso aos ouvidos deles. Então eles começam a aderir a isso. No livro dele, o Manifesto Comunista, né, nesse Manifesto Comunista de Marx e Engels, eles afirmavam que o motor da história é a luta de classes, para vocês terem ideia, e que no caso da sociedade industrial capitalista, esse confronto direto aí era entre duas classes: os burgueses, que eram donos das fábricas, das indústrias, e o proletariado, que era o quê? O trabalhador assalariado. Então eles tinham que lutar entre eles por conta disso. Eles acreditavam que o proletariado, eles fariam essa revolução socialista derrubando a burguesia do poder, e assim instalariam uma ditadura, a ditadura do proletariado. Nesse governo, após a derrubada do burguês do poder, os bens individuais como fábricas, máquinas, terras, né, casas, seriam estatizados, nada ia pertencer mais aos burgueses, tudo ia pertencer ao Estado, isto é, passariam ao controle do Estado e todo mundo teria direito de usufruir daquilo ali. Então era uma coisa coletiva, então isso era bom para eles. Por meio do lema trabalhadores de todo o mundo, univos, ou seja, unam-se, não é? Marx e Engels, eles incentivavam os operários do mundo inteiro a se organizarem em partidos e sindicatos políticos. Para quê? Para lutarem pelo fim do capitalismo e pela construção do socialismo. Então, isso era o que eles pregavam, Friedrich Engels e Karl Marx, esses alemães pensadores. Isso não ficou restrito somente na Rússia. Houve a Revolução Russa, vamos estudar, vamos parar aqui por hoje, foi onde nós paramos hoje mais cedo, e não gravamos a aula. Isso não ficou restrito somente lá. Para vocês terem uma ideia, a Revolução Russa, eu acho que depois da Revolução Francesa, foi a segunda mais importante da nossa história. Mas só houveram essas duas? Não. Tiveram várias revoluções. Nós tivemos a Revolução Socialista Cubana, tá? Nós tivemos a Revolução dos Escravos no Haiti, que teve importância também na América, mas não foi tão importante quanto essa. Nós tivemos no Irã a Revolução muçulmana, né, que tirou o rei do poder e passou o sultão lá e passou a ser um país muçulmano radical, como nós temos visto aí. Nós tivemos várias revoluções e muitas delas influenciadas pelo socialismo de Karl Marx e Friedrich Engels, o socialismo utópico, né? O socialismo científico que nós vimos aí. Então, a partir da próxima aula, vamos falar aí
sobre o socialismo na Rússia, como ele infiltrou, como ele chegou e até levar a cabo a Revolução Russa de 1917. Turminha, espero ter ajudado. Um beijão para vocês e até a próxima, se Deus nos permitir.